Muito bem, hoje nós vamos falar sobre atitudes de base para um comportamento assertivo. Bem, eu vou te falar em primeiro lugar que existem 3 coisas muito importantes para você demonstrar esse comportamento assertivo. A primeira qualidade, eu diria, a primeira condição, não é qualidade, é condição para uma pessoa assertiva atingir resultado, para ela mostrar que realmente ela tem um comportamento assertivo, é ter claro aonde, o que e onde você quer chegar. Então, uma pessoa assertiva, ela tem muito claro, por isso que ela é uma pessoa focada, ela é uma pessoa objetiva, ela vai direto ao ponto, porque sabe aonde quer chegar. A segunda condição para você ter esse comportamento assertivo. Tudo bem, eu sei aonde é que eu quero chegar, mas como que eu vou chegar? Então, a pessoa assertiva, ela já tem claramente as estratégias de como ela vai chegar até aquele objetivo. E a terceira condição, que mostra que uma pessoa assertiva tem pensamento positivo. Então, a terceira condição é acreditar que você vai realmente atingir o resultado. Então, vocês tendo essas 3 condições, maravilha! Certamente você vai estar demonstrando um comportamento assertivo. Porém, vamos lá. Existem algumas atitudes básicas, são 7 atitudes de base que a gente chama para se demonstrar um comportamento assertivo. E é preciso, para que a gente se torne essa pessoa tão assertiva, nós precisamos fortalecer as nossas atitudes. Sem elas, vai ser muito difícil você desenvolver um comportamento, uma comunicação de tamanha credibilidade, de tamanho impacto. Ela é base para tudo, para que a sua comunicação flua com esse impacto que eu estou falando. Você vai conhecer então agora, as 7 atitudes de base do nosso comportamento assertivo. A primeira atitude, extremamente importante, tão importante quanto as outras 6, é autoestima. O que é autoestima? É isso mesmo, autoestima é a minha reputação, vista pelos meus próprios olhos, não é pelos outros, por mim. Claro, a opinião do outro também é importante, mas mais importante, que forma realmente a minha autoestima, é como eu me vejo. Qual é o meu autoconceito? Como eu me vejo? Como é que eu me sinto? Como é que eu penso sobre mim? Quando me vem aquele momento que eu olho no espelho, eu vejo o quê? Isso é autoestima. Ela pode ser baixa e pode ser alta demais, que também não é bom, e nem baixa demais. Tem que ser equilibrada, ou seja, ela é adequada à realidade, é o que eu sou e é isto. Então, e a qualidade da sua autoestima, a gente sabe que isso vai depender o quê? Depende de você. Se ela é boa ou não, se ela é baixa ou ela é alta, ela é equilibrada, só depende da forma como você determinar que você vai se ver, qual é a imagem que você quer ter de você. Bem, então essa é a primeira atitude básica. A segunda é determinação. Nós falamos que uma pessoa assertiva, ela sabe onde ela quer chegar. Ela sabe também como chegar, mas ela precisa daquela energia interna, daquela força interior que determine que ela chegue aonde ela quer chegar. E é essa a atitude de base. Número 2, extremamente importante para que você concretize o seu objetivo. Isto é ter foco, é ter clareza aonde você quer chegar. A terceira atitude de base, tão importante quanto as outras que nós já falamos, é empatia. É a empatia. Gente, isso é uma qualidade de gente madura, é uma qualidade da comunicação assertiva. É você saber se colocar no lugar do outro. Isso tudo mentalmente. E sentir exatamente o que o outro está sentindo. Somente pessoas maduras realmente conseguem fazer empatia. Pessoas imaturas, pessoas defensivas, elas não têm a cabeça, a mente, o emocional disponível para se colocar no lugar do outro. Porque se eu tenho a minha mente, meu pensamento ocupado,
totalmente ocupado com as estratégias de defesa, quando eu quero atacar o outro, quero me defender do outro porque eu estou me sentindo em perigo, eu não tenho espaço na minha mente para poder me colocar no seu lugar. A quarta atitude de base, tão importante, é a adaptabilidade. O que é isso? O nome já está dizendo, é ser adaptável, é olhar o ambiente, é ter essa sensibilidade social para ver quem é a pessoa que está na sua frente, é ter uma sensibilidade do contexto, olhar o contexto, onde eu estou, em que situação que eu estou, quem é a pessoa que está na minha frente. É uma criança, é um idoso, é uma pessoa de nível cultural mais baixo, mais alto, que situação é essa? Então, ter essa flexibilidade e me adequar meu estilo, a minha linguagem a essa situação é a adaptabilidade. Também mostra flexibilidade. A quinta atitude de base para se ter um comportamento assertivo é o autocontrole. É controlar as emoções, mas não é reprimir emoção. É primeiro você assumir que o ser humano, ele é emocional. E aí sim, na hora que você admite que você tem um lado emocional, está dentro do seu cérebro, não dá para neutralizar, reprimir, porque está lá dentro do nosso sistema límbico, está lá. Então, usar o nosso corte cerebral, saber usar da nossa racionalidade para gerenciar essas emoções sem reprimi-las, e sim usar um freio emocional, com sabedoria, para que você possa frear e escolher uma emoção que você quer ter, um comportamento mais adequado àquele momento. Isso é autocontrole. E não sair por aí, sabe, o tipo pavio curto, bateu, levou. Isso é, quando a gente é assim, bateu, levou, ou eu fico com medo e me bloqueia tudo. Então, isso é falta de autocontrole e aí você não vai conseguir apresentar um comportamento assertivo, aquela firmeza, autoconfiança, e aí você perde na sua credibilidade. A sexta característica, também muito importante para a gente manter essa autoconfiança, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, essa conexão com o outro, é o quê? Tolerância à frustração. Por quê? Nós vimos que a comunicação assertiva é aquela comunicação onde a gente diz sim, diz não, com tranquilidade, sem culpa, sem medo de magoar o outro, usando uma forma, uma linguagem adequada para dar ou não, sem ser agressivo, sem ser passivo, mas sim mantendo a sua firmeza. E aí a tolerância à frustração nessa hora ela é muito importante, porque assim como eu vou dar muitos nãos para as pessoas também me darão muito não. E se eu não tiver tolerância à frustração, eu vou saber só dizer não para o outro, e na hora que eu ganhar o não, como fica? O agressivo, a comunicação agressiva é assim. Ela gosta, quem usa a comunicação agressiva, ela tem muita facilidade para dar não, mas na hora de receber não tem essa tolerância. Então, isto é uma coisa muito importante para você estabelecer realmente um diálogo de respeito. E também, indica, quem tem essa tolerância à frustração, indica que aceita a diversidade humana, as diferenças individuais. E por último, tão importante quanto todas as outras 6, nós vamos falar da sociabilidade, é outra atitude de base, que é gostar de estar com pessoas, é se preocupar com o bem-estar do outro, assim também com o seu bem-estar. Então, quando a gente tem essa sociabilidade, gosto de estar com o outro, gosto de ver o outro bem, gosto de me ver bem, isso tudo dá um bem-estar muito grande e faz com que a gente use uma comunicação respeitosa. A sociabilidade é isso, é saber conviver com as pessoas em sociedade, é tratar as pessoas com muita naturalidade e sem aquelas ideias preconcebidas, que a gente já entra com o pé atrás com as pessoas. Não, é tratar as pessoas naturalmente. Se ela não concordar com você, não tem problema, vamos entender por que isto. É ser pessoas educadas, polidas, mas nunca deixar de se respeitar e de respeitar o outro. Isso é importante.
Então, olha, você viu aí as 7 atitudes de base extremamente necessárias, relevantes, para a gente poder desenvolver dentro de nós aquela firmeza, aquela autoconfiança para aumentar a nossa credibilidade, ser direta, objetiva, ser pertinente ao contexto, focar na solução e não ficar se desculpando com a culpa, problemas, buscar culpados. Então, se eu tenho dentro de mim incorporado essas 7 atitudes de base, realmente eu vou conseguir demonstrar um comportamento maduro e assertivo. Bem, chegamos ao final desta aula e agora eu quero te pedir para você abrir o seu manual e fazer os exercícios de reflexões desta aula que nós estamos falando, que são as atitudes de base da assertividade. Bom trabalho, boas reflexões e te vejo na próxima aula.